O Pet News de hoje traz curiosidades sobre uma espécie de ave que está super famosa na internet. Ela tem conquistado aí um espaço maior nos lares, nos corações, né, de quem gosta de cuidar de bichos em casa, por exemplo. Já imaginou de quem eu estou falando? De qual bichinho? Da calopsita. Para conhecermos melhor aí sobre as calopsitas, eu convidei o veterinário Arthur Hoffmann para a gente bater um papo. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Bem-vindo. Vanessa. Falar Certo? das calopsitas, que são aves lindas, encantadoras, né? E que muita gente tem em casa, né? E são uns bichinhos extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes, né? Existem associações de outros dessa família que a inteligência é equivalente a de uma criança de 5 anos. É mesmo? Quais são as características, de modo geral, de uma calopsita? A gente fala de uma ave de em torno de 80 a 120 gramas, bico torto, que é a característica dessa família toda. Tem o topete, isso é relativo, varia entre os grupos. E a coloração é variada, a cor das plumas varia de como se fosse equivalente a linhagens diferentes. E a gente abriu até falando que muita gente tem em casa. Então, eu vou fazer o seguinte, Arthur. Vou pedir para quem está acompanhando aí o Ver Mais e que tem calopsita, pode mandar para o Pet News de hoje. Manda para a gente 988719831. Esse é o nosso WhatsApp. O telefone está aparecendo na tela, 988719831. E aí você participa mostrando a sua calopsita, que tal? Aí a gente dá uma variada, porque sempre aparece cachorro, gatinho, mas as calopsitas também fazem sucesso aí nos lares, né? Hoje, para ter uma calopsita em casa, as pessoas costumam ter ela em gaiola mesmo, né? Precisa ter em gaiola, né? Existe a gaiola e existe as medidas corretas. O ideal, nem sempre se consegue, seria o dobro da envergadura, ou seja, de uma ponta da asa à outra, e o dobro da altura da ave. Esse é o ideal para cada indivíduo. Nem sempre conseguimos isso. Eu não consigo ter essa em gaiola, beleza, eu posso deixar ela solta, só que ter os cuidados, porque eles voam. Isso varia desde telar as janelas a fazer o aparo das penas da asa de forma correta. Então, esse tem um cálculo mesmo que é para proporcionar o espaço adequado, pelo menos, para a calopsita ter ali um conforto dentro desse ambiente, dessa Todas gaiola. essas aves, o ideal é que eles consigam dar como se equivalentes a pequenos voos dentro da gaiola. Pequenos ou pelo voos. menos saltar dentro. E o bom da envergadura é para eles também não correr acidentes. Eu pego muito a ave que se assusta à noite e machuca a asa batendo nas grades da própria gaiola. A gente está vendo algumas imagens de calopsitas. Essa ave é muito característica pelo topete, né? O que diz aí o topete? O que significa quando levanta o topete, quando baixa o topete? É uma reação? No caso do topete, como essa, ela tá com colarzinho porque ela machucou o peito, varia muito de situação para situação. É muito mais comum o macho erguer esse topete, que é uma forma de chamar a atenção das fêmeas. Até se ela está em alerta no ambiente, ela ergue o topete. Se ela acaba se sentindo mais relaxada, ela baixa. Ou doente, é uma forma de perceber que tua ave está doente, ela baixa o topete, percebe que ela fica mais quietinha no canto. Então é uma linguagem entre É uma eles linguagem mesmo, deles. Né? Agora, por falar em linguagem e comunicação, tem muitos donos, né, de calopsita que se comunicam com essa ave. Como que a gente faz para aprimorar a comunicação? Entendendo principalmente o comportamento da ave. As calopsitas são animais originários da Austrália e elas convivem em grupos sociais de 20, 30 indivíduos. Isso varia, então, a comunicação entre indivíduos e com indivíduos. Ela não vai aprender a falar que nem um ringneck, um papagaio ou outros grupos de aves, só que assim, ela consegue reconhecer a voz do dono. E tu treinando, e por associação, repetição atrás de repetição e com recompensa, consegue treinar várias coisas para elas. E é muita observação, cada indivíduo é próprio, cada indivíduo tem uma linguagem própria. Opa, hoje eu estou rabugento, hoje eu não quero saber de dono, hoje eu quero carinho, eu quero comer. Cada ave tem uma demonstração diferente, desde a movimentação do corpo até a quantidade de berreiro que elas fazem. E exatamente por causa dessa demonstração, desse comportamento, que a gente optou em não trazer a calopsita aqui para o estúdio, né? Porque ela pode ficar estressada com o ambiente e aí a gente ia ouvir piar demais, né? Em situações de emergência e urgência, o grupo, o que eles fazem? Solta o sinal de alerta, que é um berro alto e agudo, para avisar todo mundo, tem perigo ocorrendo, não, vamos vazar. Tanto que assim, a calopsita, essas psitas ficam, mas principalmente a calopsita, eles são o que a gente chama de neofóbicos. Eles não gostam de coisa nova, eles gostam de rotina. Aquela rotina, aquele ambiente sempre o mesmo, até a mesma pessoa sempre vindo trazer alimentação. Isso. Tanto que às vezes não é uma associação positiva, normalmente a calopsita é negativa, a ave associar o tutor como parceiro sexual, porque são animais monogâmicos.
Então, ao longo dos seus 15 aninhos de vida, elas entendem, aquele é meu parceiro sexual. Cria um carinho, um vínculo. Demais até. Isso pode ser perigoso, porque às vezes acontece, um papagaio que vive 60, 80 anos vira herança do neto. O que acontece, o dono morre, ele entende que ele perdeu o parceiro, eles acabam morrendo de depressão. Ai, que triste isso, muito triste. Agora, a calopsita é da mesma família da cacatua? Tem muita gente que confunde, né? É o que a gente chama de psitacídeos, é a grande família, né? Elas entram papagaio, ringneck, grande Alexandre, lores, arara, a cacatua, os diversos tipos de cacatua, a rosela e marianinha, jandaia. Então, as características são muito parecidas, né? São assim, todas se a gente aves semelhantes. As cores são parecidas. São sempre animais extremamente coloridos. A grande característica deles é esse bico curvado, que é extremamente forte, que é feito para abrir a alimentação deles. Só que assim, a cacatua normalmente é uma ave já 4, 5 vezes maior, animal de 300, 400 gramas de peso. Já tu pega uma arara, vai para 1,2 kg as maiores. A gente está vendo aí, né, algumas imagens também das calopsitas. Agora, como que a gente faz para diferenciar o macho da fêmea? Às vezes por experiência do criador, mas isso é uma chance de 50%. Existe uma medida do tamanho da pelve, que eu não sei fazer, isso é um curso de 3, 4 anos, ou o que eu sempre faço, é sexagem por DNA. A gente pega uma gotinha de sangue da unha, eu mando para o laboratório. Em 15 dias é uma confirmação de 99,99%. Ah, então tem que levar para o laboratório para ter essa confirmação, isso, que aí é mais precisa. Exato. A gente tem umas imagens de um vídeo que diz dos cuidados, né, com alguns animais. E aí tem uma outra espécie que é ringneck, né, que você comentou. Ringneck, qual é a diferença assim do ringneck? Ele se parece em tamanho, em porte com a calopsita? Ele é maior que a calopsita. Esse, no caso, é um filhote, é um criador que eu atendo. Esse é um filhotinho, ele terá... Quanto tempo tem, Arthur? 25 dias, se eu não me engano. Nem tem pelinho, nada? Então, esse era... Os outros irmãos, é tudo a mesma ninhada. Que acontece que esse ali, ele tinha um probleminha de nascença, que ele era mais, que a gente diria, retardado comparado aos outros irmãos. Mas, assim, são aves já em torno de 150 gramas, são um pouco maior, não tem o topete, são penas extremamente lisas. No caso do ringneck, já existe diferenciação entre macho e fêmea. O macho apresenta um colar, por isso que o nome é ring, né, que é anel no pescoço. Os machos têm normalmente um anel preto. E aí já tem isso visualmente, né, explicando se é macho ou fêmea. 4 anos de idade. Agora, a gente vê que você está tendo alguns cuidados ali, né, fazendo o atendimento. Que tipos de serviços são feitos ali nesse momento? Nesse eu fui chamado para fazer a sexagem, porque são animais para venda, são lutinos, que é o albino. Esse amarelo com olho vermelho que a gente chama de lutino. Não, mas ela é bem desejada. Conforme a mutação, tem um valor agregado. Então chega de ave de R$800 a R$5.000 valor passando, dependendo da linhagem. São aves que vivem em torno de 30 anos. Nesse caso, eu estou ali cortando a unha exatamente para eu conseguir a gotinha de sangue para fazer a sexagem. Eu apliquei então complexo de vitamina, principalmente nesses mais debilitadinhos, e um dos pais acabou cortando, arrancou o dedo do próprio filhote. Isso pode ser várias coisas, eu já fiz todo um cuidado para... Tem que ter todo um cuidado, com certeza. Um desses filhotes, esse que foi o dedo amputado, hoje em dia está empenado, já é um adulto, um jovem extremamente saudável. Arthur, vou aproveitar aqui para fazer mais uma vez o reforço. Você que tem calopsita, pode ser outra ave, pode ser também, a gente mostra no nosso quadro Pet News. Manda para a gente 988719831. A gente quer ver assim o Pet News hoje repleto de aves com a sua participação em casa. Inclusive, a gente está vendo imagens aí de outras espécies, né? Que são espécies também que costumam estar em casa, né? Ter o seu cuidador ali, né, Arthur? Tem esse, o loris, que é diferente das outras aves, ele é nectívoro, ele se alimenta de néctar, ele é bem incomum por causa disso, ele não come coisas sólidas comumente como se paga outras aves, as outras calopsitas. Agora, esses outros pássaros que a gente está vendo aí, tem a mesma característica da calopsita, que é esse apego com o seu cuidador? Todos eles têm esse. E a gente vê muitos vídeos na internet com essa mensagem, né, do dono, do cuidador ali, tendo uma conversa, um chamego, um carinho com a sua ave, porque essa relação ela é criada desde o primeiro momento, então. Desde que pega. Normalmente as aves vão com seus tutores em torno de 2 a 3 meses que elas já estão empenadas e são mais tranquilos para a viagem. Mas sim, tu tendo um contato constante com tua ave, interagindo com ela, tu vai ter uma relação saudável.
Eu já tive tutor que pegou aves de maus tratos que não podia chegar nem perto sem ela tentar te arrancar um pedaço. Conversando, interagindo, oferecendo recompensa, hoje em dia ela vem no dedo por vontade própria. Arthur, muito boa a conversa, a gente trazer um assunto diferente aqui no nosso quadro Pet News. Dá a última dica para quem quiser ter uma calopsita em casa, quais cuidados deve ter para ter, né, de boa procedência, tudo organizado, garantindo saúde para essa ave? É sempre bom comprar de um criador responsável a ave, porque tu sabe de onde ela vem, o que passou, o que aconteceu. Não precisa ser sexuado, independente se é macho ou fêmea, mas os cuidados mudam e o principal cuidado é a alimentação. Mistura de semente não é comida. O meu principal problema que eu enfrento na clínica é o animal que só come com mistura de semente. Ao invés de viver 15 anos, vive 7, 8, 10 anos com sorte. Porque aí falta, então, a comida, um complemento ali, né? Não pode Falta ser extremamente só semente. deficiente em sementes e elas destroem o fígado. E qual é a comida que você indica? Ração extrusada. Daí tem Ração. diversas marcas, Nutrópica, Mega Azul, Algon, Selecta Birds. Varia muito de região para região. A gente continuaria essa conversa por muito mais tempo. Arthur, muito obrigada pelas informações. Adorei saber mais das calopsitas. São aves lindas mesmo. Então, e eu Obrigada. agradeço por ter me convidado, Vanessa. Obrigada, Arthur.